Aqui é o professor Delfim e hoje falaremos sobre juros simples. Os objetivos é compreender o conceito de juros simples e bem como realizar algumas operações financeiras no regime de capitalização simples. Definição: o que são juros simples? Eles são juros de modo que o juro é calculado sempre sobre o capital inicial. Então vamos deduzir a fórmula. Então você tem um capital C, ele tem uma taxa I e você tem um período de tempo T. Vamos lembrar que a taxa ela é a divisão dos juros pelo capital. Então, quando você multiplica cruzado, você tem que os juros é capital vezes a taxa. Isso no primeiro período. Só que pela definição de juros simples, nos períodos seguintes, os juros também será o capital vezes a taxa. Então, o final da aplicação do juros simples será a soma das T parcelas iguais ao capital vezes a taxa. Por exemplo, eu estou na data zero. Os juros ele é capital vezes a taxa. Quando eu chego na data 1, que eu vou para a data 2, novamente, os juros é capital vezes a taxa. E assim sucessivamente. Quando eu chego na data T, os juros continua sendo capital inicial vezes a taxa. Então, de um modo geral, eu tenho T parcelas iguais. Iguais a quem? A capital vezes a taxa. Então, esse aqui é do primeiro período, esse aqui é do segundo, terceiro, e aqui é o período T. Então, eu tenho T parcelas iguais a quem? A capital vezes a taxa. Então, daí decorre que os juros ele é igual no regime simples. No regime simples, os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, essa é a nossa expressão que vai ser utilizada para calcular os juros no regime simples. Ou seja, juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Com base nessa fórmula dos juros, nós podemos calcular o montante. Então, vamos lembrar, o montante ele é composto pelo capital somado com os juros. Então, o capital é C, esse valorzinho de azul, e os juros, ele é quem? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Eu vou colocar o elemento 1 aqui, que é o elemento neutro. Observe que esse valor de azul, ele é comum nas duas parcelas. Eu vou colocar ele em evidência. Aí vai sobrar quem? 1, esse símbolo de mais, e sobrou a taxa vezes o tempo. Então, resumindo, a nossa forma para calcular o montante no sistema de capitalização simples é quem? Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Observe que é o seguinte, vocês podem encontrar alguns materiais aí de matemática financeira que a partir dessa expressão eles já deduzem outras fórmulas para obter o I, para obter o T, obter o capital. Só que eu acho desnecessário. Por quê? Em geral, ele vai te dar 3 informações. Por exemplo, ele te dá o capital, te dá a taxa e te dá o tempo. E aí ele te pede montante. Ou ele te dá, por exemplo, ele te dá o montante, te dá o capital, te dá a taxa e te pede o tempo. Então, em vez de você ficar decorando muitas fórmulas, você se concentra apenas nessa expressão e, a partir dos dados do problema, você identifica quais são os valores que você tem e qual é o valor que você quer descobrir. Então, esse exemplo. Vamos obter um montante de um investimento de R$ 1.000 aplicado a uma taxa de juros de 1,5% ao mês após 3 meses. Então, lembrando que nós estamos aqui no regime simples. Então, no início do período, na época zero, eu tenho que o montante é quem? É R$ 1.000.
Então, após o primeiro período, o meu montante vai ser quem? O capital somado com os juros. Só que os juros, ele é calculado sempre em cima do capital inicial. Então, só lembrando, a taxa ela é 1,5%, que é o mesmo que 0,015. Então, os juros é quem? Capital vezes a taxa. Então, capital vezes a taxa. Então, quando você realizar essas operações, você vai obter o valor no montante após o primeiro período de R$1.015. Então, no início do segundo período, você vai pegar esse montante anterior, 1.015, e o detalhe é o seguinte, os juros, ele continua sendo calculado lá no valor inicial, lá no capital inicial. Então, eu vou pegar esse montante, novamente calcular os juros e vou fazer a soma. Então, se você observar, esse valor aqui, quando eu pego os juros de R$1.000 vezes 0,015, vocês vão ver que esses juros aqui, ele vai ser de quanto? De R$15. Então, observe o seguinte, quando chegar no final do segundo período, eu tenho o montante do período anterior e vou somar com os juros. Só que esse juro ele é fixo, que é R$15. Então, 1.015 mais 15 vai ser 1.030. Após o terceiro período, eu vou pegar o montante do período anterior, que é 1.030, e novamente somar com os juros. Só que os juros, ele é fixo, porque ele é calculado sempre em cima do capital inicial. Então, 1.030 mais 15 vai ser 1.045. Então, de um modo geral, se você quiser usar a fórmula, como é que é a fórmula? Montante e capital, 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, uma fórmula aqui em função do tempo, ela vai ser dada como? O capital é R$1.000, a taxa 0,015 vezes o tempo, que é t. Então, aqui você tem uma expressão que à medida que você for variando o valor de t, por exemplo, t igual a 1, você vai obter já diretamente na fórmula 1015. Quando você jogar t igual a 2, você já vai obter 1030. Jogar t igual a 3, você vai obter já diretamente 1045. Próximo exemplo. Calcular o juro e o montante que rende um capital de R$ 7.500 aplicado a uma taxa de 12% ao ano, então cuidado que aqui está anos, no regime simples durante 5 meses. Então vamos lá. Eu tenho o valor do capital, que ele é 7.500. Eu tenho o valor da taxa, que ela é 12%, que é o mesmo que 0,12 ao ano. Então, cuidado, aqui está a taxa ao ano e o tempo em meses. Então, nós vamos ter que converter esse tempo de 5 meses, ele equivale a um tempo de 5 sobre 12 anos. Basta você dividir por 12. Mas caso você não lembre, você pode fazer uma regrinha de 3, entre ano e mês. Então, você sabe que um ano ele equivale a 12 meses. E você tem o valor em meses e você quer o valor em anos. Então, você multiplica cruzado, que vai ser 12t, e aqui vai ser 5. Então, t vai ser 5 sobre 12. Então, esse é o nosso rascunho para você obter o valor. Lembrando que agora esse tempo já é dado em anos. E aqui também já está o ano, porque a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade.
Então, o que nós temos que descobrir? Nós temos que descobrir os juros e o montante. Então, vamos lembrar primeiro os juros. Juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, nós temos que o capital ele é 7.500, a taxa 0,12 e o tempo 5/12. Então, quando você fizer todas essas contas, você vai obter que os juros ele é igual a R$ 375. Então, se eu sei os juros, o montante é quem? O montante é capital mais os juros. Então, quem é o capital? O capital é 7.500, mais os juros, que é 375. Então, onde sai que o montante ele é R$ 7.875. Observe que também, que caso você queira obter o montante, você pode jogar nessa fórmula do montante. O montante é capital, mais a taxa, vezes o tempo. Lembrando que o capital ele é 7.500, a taxa 0,12 e o tempo 5/12. Então, quando você fizer as contas, aqui deve ficar 1 mais 0,12 vezes 5/12, isso vai dar 0,05. Então, quando você somar 1 mais 0,05, vai dar 1,05. E quando você multiplica por 7.500, você já vai obter diretamente o montante, que é 7.875. Então, essa é a solução do nosso problema. Então, quais são os juros? R$ 375 e o montante é 7.875. Você pode pensar o seguinte, você tinha um capital aqui de 7.500 e lá no futuro ele te rendeu quanto? Ele te rendeu 7.875. Lembrando que o juro nesse período foi R$ 375. Então, esse é o capital, esse é o montante. Ou seja, o valor presente e esse é o valor futuro. Próximo exemplo. Um capital de R$ 4.200, ele é aplicado no regime simples durante 4 meses, agora está em meses, e gerou um montante de 5.040. Calcule a taxa mensal, então taxa mensal, tempo em meses dessa aplicação. Então tem que o montante ele é 5.040, o capital ele vai ser 4.200, o tempo 4 que meses, e o que eu desejo é a taxa. A taxa em que? A taxa também em meses, ou seja, a taxa mensal. Uma opção é o seguinte, os juros ele é a diferença do montante menos o capital. Então, se eu fizer a diferença do montante menos o capital, eu vou ter o valor dos juros. Ou seja, 5.040 menos 4.200, eu vou obter 840. Então, basta lembrar, juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. O valor do juro, 840, o capital, 4.200, a taxa é o que eu quero descobrir e o tempo é 4, de 4 meses. Então, 840, 4.200 vezes 4 vai dar
16.800 vezes a taxa. Então, se esse 16.800 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a taxa vai ser 840 dividido por 16.800. Então, quando você fizer a conta, você vai obter 0,05, que é o mesmo que 5%. Então, essa é a solução do nosso problema. Outro modo de você obter essa resposta. Lembre-se que o montante ele é capital 1 mais a taxa vezes o tempo. O montante foi dado. Você vai usar o montante, que é 5.040. O capital, 4.200. 1 mais a taxa vezes o tempo, que é 4. Como esse valor está multiplicando, ele vai passar dividindo, que a operação contrária da multiplicação é a divisão. Então, se você passou esse cara dividindo, sobrou quem? Sobrou 1 mais 4i. 4 vezes i. Então, quando você fizer a conta desse lado, 5.040 dividido por 4.200, você vai encontrar como resultado 1,2. Do outro lado, 1 mais 4i. Lembrando que o i é a taxa que eu estou querendo descobrir. Então, se o 1 aqui está positivo, a operação contrária da adição é a subtração. Então, ele vai para o sinal negativo. Quando você fizer essa conta, você vai obter 0,2 igual a 4i. Lembrando que o 4 está multiplicando. A operação contrária da multiplicação, divisão. Então, passa dividindo. Novamente, você vai encontrar 0,05, que é o mesmo que 5%. Então, são duas formas para vocês obter o valor da taxa. Lembrando, como o tempo ele foi dado em meses, essa taxa é uma taxa mensal. Então, a taxa de 5%. Então, segue as nossas referências. Eu encerro esse encontro por aqui e até o nosso próximo encontro.